Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre os livros que eu li nos meses de outubro e novembro de 2022. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos para a retrospectiva de leituras dos meses de outubro e novembro deste ano. Lembrando que eu faço esse vídeo aqui todo mês de leituras realizadas, eu falo um pouquinho sobre as minhas impressões em torno das minhas leituras, aquilo que eu gostei, aquilo que me chamou a atenção. Mas no mês de novembro a gente não teve o vídeo de outubro, né, por causa das férias, e aí não deu para eu mostrar para vocês essas leituras, então eu trago este compilado de 2 meses que tem muita coisa boa, muita leitura indicada. Então fiquem aqui comigo para vocês pegarem aí algumas dicas bem bacanas para suas próximas leituras. Bora lá! Eu comecei o mês de outubro terminando de ler este livro. Na verdade, eu o li eu acho que no último dia de setembro, mas acabou não entrando para as leituras de setembro, né, para minha lista das leituras de setembro, portanto coloquei nas minhas leituras de outubro este grande livro aqui, muito interessante, que é Escute as Feras, da Nastasia Martin, né, na verdade. É um livro da editora 34, é um livro que eu sei que tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas de qualquer maneira eu acho ele bem interessante. Já saiu um vídeo sobre ele aqui no canal, confiram. Ela é antropóloga e conta a sua experiência de um encontro ou um ataque de urso que ela sofreu enquanto fazia alguns estudos etnográficos. Tem essa experiência super violenta, super marcante. Ela tem que passar por diversas cirurgias, por procedimentos assim, muito delicados, e tem a sua vida virada do avesso, né? Ela experimenta algumas experiências assim um pouco mais anímicas, no sentido de que ela tenha assim, contato com essas populações indígenas, populações dessa região da Sibéria em que ela estuda e convive com essas pessoas. Tem uma relação muito diferente com a natureza, com esses animais, com sonhos, e ela se vê muito envolvida, né, pelos ursos, nos sonhos, e ela se pergunta muito o que ela buscava naquele lugar, o que ela buscava naquele dia que ela saiu e que ela encontrou esse urso, e também o que será que aconteceu com ele, onde ele estará e tudo mais, né. Já falei um pouquinho sobre ele numa resenha mais completa, convido vocês então para conferir, né, e saberem um pouco mais deste livro aqui, que eu acho assim super instigante. Combinado? Então, vejo vocês lá no vídeo, né, sobre Escute as Feras, e dou continuidade com as leituras feitas aqui em outubro. Depois de terminar Escute as Feras, eu terminei o livro lindo, poético, coisa mais delicada do mundo, que também tem vídeo aqui no canal, confiram, por favor. Com certeza é uma das leituras mais bonitas que eu fiz esse ano, que é Os Transparentes, do Ondiaki, que é um escritor, né, angolano. E, gente, esse é um livro, assim, que perpassa, assim, muitas camadas, que é um livro que fala sobre sociedade, sobre problemas, né, políticos, econômicos, estruturais de Angola, mas ao mesmo tempo traz personagens muito populares e envolventes, com suas problemáticas assim muito miúdas, mas que são muito humanas, né? E aí o autor, ele brinca muito com a linguagem e também com a própria estrutura assim, né, de romance. Além disso, ele constrói histórias assim numa narrativa muito tocante, histórias que possuem elementos também fantásticos, também um pouco mágicos, para falar sobre temáticas muito assim doloridas, muito secas, né, muito duras do seu país, da cidade, né? Então a fome, mas as relações também entre essas pessoas, né? Eu gosto muito da delicadeza com que o Ondiaki conta essa história. Falo muito mais sobre ele lá no meu vídeo, né, de resenha. Espero muito que vocês confiram, que eu gravo essas resenhas com tanto carinho, né? E geralmente resenha é um conteúdo que não é tão acessado, pelo menos inicialmente, né? Mas assim, eu acho que vale muito a pena, assim, gente, vocês conhecerem um pouco mais sobre essa história, essas personagens de nomes muito curiosos também que eu destaco lá na minha resenha. Enfim, eu adorei conhecer a escrita, o trabalho do Ondiaki, que era um autor já que estava no meu radar há muitos anos, mas finalmente pude conhecê-lo, né, em 2022, e super indico pra vocês, gente.
gente, super indico esse livro, assim, que é muito, muito bonito mesmo. Então, esta foi a minha segunda leitura finalizada em outubro. Continuando o mês, eu terminei este aqui, que é um soco no estômago ou nos olhos, né? Não sei. É um livro, assim, gente, super forte, intenso, maravilhoso. Eu amei, de verdade, que é Sangue no Olho, da Lina Meruane. Ela é chilena, né? Era uma autora que eu não conhecia. E conversando com leitoras e amigas que eu fiz, né, pela literatura, me falaram sobre ele, o tanto que ele é angustiante, que fica difícil até de respirar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E aí li essa história aqui da Lina Meruane e que é muito curioso, porque parece assim, né, que ela constrói a personagem com o mesmo nome que ela, e aí fica aquela coisa assim, será que ela tá contando a história dela? Será que isso é verdade? Será que isso é ficção? É muito descritivo o livro, e você vai ficando agoniada, sabe? É muito, muito bom, gente. Conta a história dessa personagem que, por causa de um problema que ela tem, né, nos olhos, pode deixá-la cega, enfim, e acontece, e ela conta assim, esse período de cegueira, né, praticamente assim, em que ela espera algum bom resultado, uma cirurgia, algum medicamento, algum tipo de intervenção que possa, né, devolver a visão a ela. A gente acompanha então essa angústia dela e vai ficando sufocado, ao mesmo tempo em que a gente também fica muito constrangido com as reações das outras pessoas, ao mesmo tempo tocado também pela participação e pelo também desconforto, também sofrimento, né, das pessoas que a amam e que, sei lá, ficam vendo aquela situação toda acontecer, como o namorado, né, a mãe. É muito difícil, né, imaginar essa mesma situação, mas ao mesmo tempo essa personagem, ela não gosta de ser vista ou colocada como vítima. Ela tem até uma dificuldade muito grande de virar essa pessoa dependente, enfim. É um livro muito interessante, eu vou falar mais sobre ele em um vídeo e assim a gente discute mais sobre isso, mas assim, super indicado, eu adorei. Na sequência, eu terminei este livraço, gente, que nossa, eu fiquei apaixonadíssima, de verdade. Eu amei conhecer, né, a escrita dela, eu pude conhecer a autora lá na Flip, né, assistir a uma mesa com ela. Camila Sousa Vigiada, O Parque das Irmãs Magníficas, pela Tusquets Editores. É um livro, um romance em que ela coloca como protagonistas travestis, trabalhadoras do sexo. E a Camila, pela própria experiência que ela teve, né, na vida dela, ela traz muito, assim, sabe, para essas personagens dessa ficção maravilhosa que ela escreve sobre as pequenezas, as pequenas belezas do cotidiano dessas mulheres, as muitas dores, as violências, né? E crescer numa pequena cidadezinha, mulher, mas sendo chamada o tempo todo por aquele nome de menino, sabe? Esse tipo de situação ela traz para a literatura dela. É muito, muito interessante. E é feito de uma maneira que não cai em clichês, é feito de uma maneira que emociona e ao mesmo tempo diverte, assim, sabe? Tem uns momentos, assim, de maior leveza, que é muito bacana também o que ela faz. Personagens, assim, porque a gente apaixona, fiquei muito envolvida com algumas personagens, alguns elementos do fantástico, do realismo mágico. Inclusive na Flip, é uma coisa interessante, a Camila Sousa Vigiada falou um pouquinho sobre essas referências, né, que ela traz na obra dela. Ela se lembra da mãe dela e da avó assistindo a novela brasileira O Pantanal, né, naquela época, a primeira, né, original, e que ela inclusive cita como uma referência, como uma inspiração, né, para a literatura dela. Eu achei muito bacana isso, eu achei muito bonito. E então eu super indico esse livro para vocês, de verdade. Eu amei de paixão e quero muito falar sobre ele com vocês num vídeo também, mas enquanto o vídeo não sai, vocês podem ler e conferir aí com seus próprios olhos, suas próprias referências, essa história aqui que é encantadora. Bom, aí eu finalizei o mês de outubro, tá? Com essas leituras, né? E aí começo a falar um pouco sobre as leituras de novembro deste ano. Bom, novembro começou com um grande clássico da nossa literatura brasileira, que foi, na verdade, uma releitura para mim, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, pela Editora Record. Gente, esta releitura foi
ainda mais tocante que a própria leitura. Eu tinha uma lembrança muito boa dessa minha leitura que eu fiz há anos, eu era adolescente ainda. As personagens desse livro aqui, elas ficam com a gente para sempre, né? A gente tem essa referência de Vidas Secas, dessa família de sertanejos, né, que precisam migrar para fugir da seca, das más condições. Tem a questão do silêncio, né, pela falta de domínio da língua e uma linguagem até gutural quase, né, com que eles conversam uns com os outros para trazer essa secura, né, a sua narrativa. O Graciliano Ramos utiliza uma linguagem realmente muito direta, muito sem adjetivos. Faz um trabalho que é bem falado já, né, por professores críticos literários, que é de uma espécie de animalização, né, dessas personagens humanas, ou humanização da personagem aqui, que é um ser não humano, né, um animal, a cachorra-baleia, que é uma das grandes personagens da nossa literatura, gente. Ai, que dor, que dor. Eu sabia o que acontecia no livro, eu me lembrava, né? Eu me lembrava do Soldado Amarelo, eu me lembrava do Fabiano, dos filhos, da mulher, da baleia, mas foi extremamente doloroso ter contato de novo com as passagens aqui, ver o que essas personagens, né, sofrem nessa vida tão difícil, tão dura, né, mas tão bem contada, né, pelo autor. Isso é um bonito da releitura, né? A gente vai entrando em novas camadas, então isso é muito, muito bacana. Eu indico muito releitura de livros. É uma nova leitura mesmo, é muito surpreendente, né? Então foi lindo, né, voltar a este livro, nesse grande clássico. Com certeza indico para vocês conhecerem, clássico do nosso período modernista, que também é um dos objetivos que eu tinha este ano como leitora, era passar por algumas obras de autores e autoras modernistas. Graciliano Ramos é um nome grande, né, principalmente, né, do segundo período do modernismo, a segunda fase, pelo seu trabalho regionalista, como é chamado, questão social, muita história mesmo, né? Então é isso. Comecei muito bem meu mês de novembro. Depois saí de Graciliano Ramos, fui para uma autora que eu não conhecia, uma autora estadunidense que tem ascendência, né, uruguaia, que é a Carolina de Robertis. Foi um envio, né, da editora Dublinense a mim. E assim, eu olhei a capa, né, no unboxing, até falei pra vocês, nossa, gente, já amei porque tem um Mujica na capa. E eu sou super, assim, fã. Eu acho a história de vida dele maravilhosa. Eu já li um livro de entrevista com o Mujica uma vez, há muitos, muitos anos. Quando eu fui ao Uruguai, ele ainda era presidente. E assim, tudo que eu vejo, né, da história de vida dele, também do período em que ele esteve na presidência do Uruguai, acho tudo muito interessante, né? Ele foi um ativista, né, contra a ditadura do Uruguai, ficou preso durante muitos anos. Então, assim, é uma figura que eu acho que é uma das figuras históricas contemporâneas mais importantes, certamente da América Latina, mas também mundial, conhecido como o presidente mais pobre do mundo, né? Pelo seu estilo de vida muito simples. E aí a Carolina, neste livro aqui, gente, faz uma coisa muito bela, que é pegar essa personagem real, sua história real de vida, né? De prisão, de isolamento também total durante essa prisão, e ficcionaliza, mas trazendo pensamentos filosóficos de vida, né? Questões assim que ela coloca na boca do Mujica, também numa dinâmica de entrevista, o que eu achei muito legal. Ele conversando com uma jornalista aqui neste livro, relembra aquele momento, né, em que ele esteve preso, como que foi, o que ele pensava, sentia de estar ali totalmente isolado, sem contato com o mundo, com as pessoas, e traz essa personagem, né, curiosa, que é o sapo, né, um sapo que nos deixa inquietos, né? Esse sapo que talvez ele imagine, que talvez realmente exista, né? Esse interlocutor muito diferente. E naquele momento preso, jovem, ativista e tal, ele utiliza esse interlocutor para poder sobreviver à prisão, poder sobreviver, acima de tudo, à violência, né, que ele sofre ali. Esse sapo
instiga este homem a ter resiliência, a ter tranquilidade, né? E é um livro cheio de pensamentos muito bonitos, muito interessantes, que depois eu compartilho com vocês mais a fundo. Mas eu adorei, é uma leitura deliciosa de se fazer. Então, se você tá num período difícil, sabe? Eu tava assim, nossa, tô precisando de uma coisa mais leve para ler. É um livro que eu indico muito, muito mesmo. Adorei mesmo. E então é isso. Por fim, gente, em novembro eu finalizei o mês lendo Annie Ernaux, grandíssima autora, laureada pelo Prêmio Nobel de Literatura este ano, em 2022, e esteve também na Flip durante o período que eu estava lá. Pude assistir um pouquinho da sua mesa, pude viver um pouco, né, essa febre da Ernaux ali. E então eu li este livro aqui, que é O Acontecimento, pela editora Fósforo. O Acontecimento é tão lindo quanto O Lugar, que é o outro livro dela que eu li, e também tem essa mesma pegada, né, uma autossociobiografia, portanto ela conta passagens, né, da vida dela, mas também confundidas, misturadas ali em um contexto social, histórico, cultural ali da França, da sua cidade, de Paris, e relembrando, né, a sua própria experiência. Ela traz assuntos que são nossos, especialmente relacionados à mulher. No Acontecimento, ela narra a sua experiência de fazer um aborto clandestino na década de 1960, quando ela tinha apenas 23 anos. E é muito dolorido, com certeza muito angustiante, mas ela também traz esta narrativa num tom de quem sabe, assim, que precisa falar sobre isso, que, embora duro, é necessário. Ela se coloca à frente dessa discussão, mostrando, né, o quanto que é ainda mais dolorido para uma mulher não poder ter acesso, né, ao procedimento do aborto em um ambiente hospitalar, para ela não correr risco. Enfim, coisas que a gente sabe que acontecem muito, todos os dias, com milhares e milhares de mulheres em todo o mundo. E eu acho isso, assim, muito bonito, muito corajoso da parte dela. Colocar seu corpo, colocar sua vida, sua história, sua experiência, para que esse debate seja trazido à tona, à luz, para que outras mulheres que passaram por isso possam se sentir minimamente abraçadas, acolhidas, e para que nós mulheres também olhemos para esta narrativa e repensemos e acho que realmente nos incomodemos com o que ainda é feito, né, como o Estado tem esse poder sobre os nossos corpos, como as coisas são confundidas, né, política com a religião. É muito complexo, né, muito difícil, e aí está, né, a beleza da obra da Annie Ernaux, a importância da sua obra. E O Acontecimento é muito, muito tocante, muito dolorido, mas ela consegue escrevê-lo de um modo muito, muito, entre aspas, seco, sem cair em qualquer tipo de sentimentalismo, né, nem para um lado nem para o outro, sabe? Ela não se coloca como uma grande heroína, nem como uma coitada, mas como uma mulher, traz junto de si muitas outras mulheres. Então é isso, gente. Essas foram as minhas muitas e maravilhosas leituras durante esses 2 meses. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirado, aí capturado leituras para vocês também. Me conte aí nos comentários se você conhece esses livros, se já leu algum, qual te interessou mais, e assim a gente conversa e troca figurinhas, que é o melhor, né, que tem por aqui pra gente fazer, pra conversar, trocar ideias literárias. É isso, eu peço a você que ficou até cá comigo, não se esqueça, por favor, de deixar aquele joinha e quem sabe você compartilha com amigos este vídeo e o canal. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!